E vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão visualizando a apresentação? Sim, Bom, hoje a gente vai falar sobre gráficos, né? Como é que a gente apresenta do melhor modo os dados que nós temos. Então, nosso objetivo é plotar pontos e linhas em um gráfico 2D em Python. E para isso a gente vai centralizar a nossa aula na biblioteca mais importante de gráficos em Python, que é a biblioteca Matplotlib. Essa biblioteca ela é inteiramente destinada à criação de gráficos estáticos, animados e interativos. E ela tem uma galeria muito boa. Então, se a gente clicar aqui na documentação, vocês vão ver, por exemplo, tem a parte de exemplos. E aí é bem interessante, porque você pode ver a variabilidade que essa biblioteca oferece em relação a gráficos. E também, se você clicar em qualquer tipo de gráfico, ela vai te mostrar o exemplo, que é o resultado final da imagem, e o código exemplo de como essa imagem foi gerada. Então, dificilmente você vai, para criar um gráfico em Python, você vai começar do zero. Então, você pode vir aqui na biblioteca, nessa galeria de exemplos, e copiar um gráfico próximo ao que você quer, e aí basta você fazer uma adaptação. E como é que a gente importa essa biblioteca, né? Então, a importação canônica, essa aqui do slide, import matplotlib.pyplot splt. E é o que vamos fazer agora. Deixa eu dividir aqui a tela em dois, vai ficar mais fácil. Tentar botar em três. Então, import matplotlib.pyplot splt. Então, toda vez que a gente for agora utilizar alguma função dessa biblioteca, basta a gente escrever plt ponto. Então, vamos aprender na prática, que eu acho que é a melhor forma, né? Eu vou copiar essas duas listas, esses dois conjuntos de dados aqui. Ah, não consigo copiar, deixa eu tentar. É, não está copiando. Tá, então deixa eu. Peraí. Deixa eu tentar aqui. Deveria copiar. Vou só fazer um teste, porque a gente vai copiar bastante dados. Deixa eu ver se eu pegar o. Por alguma razão não está copiando, eu pegar o PDF. consegui copiar e joguei no chat, professor. No chat? Deixa eu Sim. ver. Ah, obrigada. Valeu, Alexandre. Era para ele funcionar aqui, mas tudo bem. Então a gente tem essas duas listas, né? A primeira years X, né, que são os anos, e a segunda aqui é um valor de alguma quantidade que vai representar o conjunto do eixo Y, que na verdade é a quantidade de carbono emitido na atmosfera, tá? Esse total Y. Então, se a gente quiser plotar simplesmente o plot mais básico aqui do o default do Matplotlib é o gráfico de dispersão em linhas, que é o que a gente usa lá no Excel. Então, é pltplot, aí a gente bota primeiro o conjunto do X e depois o conjunto do Y. Agora, se eu não quero que apareça esse escrito aqui, nessa descrição, eu tenho duas opções. Ou eu boto um ponto e vírgula aqui no final, ou eu escrevo pltplot, plt show.
Eu sempre acabo optando por escrever o PDT Show, mas tanto faz. Então, o modo default, né, do Matplotlib é fazer o gráfico com essa linha azul aqui. Se eu quiser salvar a imagem, né, aí eu vou utilizar essa função savefig, tá? Então, PLT. Aí eu coloco o nome da imagem que eu quero salvar, entre aspas, e qualquer extensão de imagem, tá? O Matplotlib, ele aceita praticamente tudo. JPEG, TIFF, aceita PDF, aceita EPS, ele aceita qualquer extensão de imagem. Salvei, mas lembrando aqui que eu estou usando o Google Colab, eu não estou no meu computador local. Se eu quiser recuperar essa imagem, eu tenho que vir aqui em arquivos e vai estar aqui, ó, o arquivo que eu salvei. Então, vou precisar fazer o download e aí eu salvo essa imagem no meu computador. Bom, vamos então agora ver alguns métodos que a gente pode chamar antes do PLT.show para o enriquecimento do plot, para que a gente consiga fazer formatações adicionais a esse gráfico. Como acrescentar um título? Então, através da função title. Então, PLT title USA-CO2 emissions from electricity production. E eu sempre vou fazer essas adições sempre antes do PLT Stay Figure, se eu estiver salvando, e também do PLT Show. Senão ele vai salvar a imagem sem ter o título, né? Ou então, se eu colocar depois do PLT Show, ele vai mostrar o gráfico sem o título. Então vai ser CO2 emissions from electricity production. E ele tem um tamanho também padrão, um tamanho default para o título aqui da imagem. Se eu quiser também identificar os eixos, né? Se eu quiser fazer referência que aqui no eixo X eu estou me referindo aos anos e no eixo Y a quantidade de carbono emitido, né? Então eu vou utilizar essas funções X-label e Y-label. Então vamos lá. Aí tanto faz se eu coloco antes do título ou depois. O que importa aqui é que eu escreva tudo isso antes de salvar a figura e também do antes do plt.show. Então, plt xlabel ia plt y label CO2 millions of tons. E aqui aparece, ó, ia e CO2. Então, agora os dois eixos, o X e o Y, eles têm título, além do próprio gráfico principal. Agora, vocês estão vendo essas marcações aqui, tanto no eixo Y, né, esses tracinhos na vertical aqui, quanto no eixo X. Eu consigo mexer nessas marcações dos eixos através da configuração aqui do X-Tix e do Y-Tix. Então, aqui, por exemplo, essas marcações, se vocês forem ver, elas estão sempre relacionadas a algum número, né? Então, elas meio que mostram a escala aqui do gráfico, né? E a gente aqui como usuário não escolheu que vai ser mostrado o 1200 a 2400 e nem do ano. Isso foi meio que automático de acordo com o conjunto de dados aqui. Mas se eu quiser manipular isso, o que vai ser mostrado, aí eu vou utilizar esse código aqui. Então vamos lá. PLT-XX. Aí, por exemplo, se a gente olhar aqui, eu estou fornecendo 3 anos, 1975, 1995 e 2015 para serem mostrados somente. E o valor correspondente que eu quero que apareça aqui vai ser Start, 1995 e End.
tá? É isso que vai estar sendo mostrado. Então, a primeira lista, ela está se referindo somente à posição no eixo X. E a segunda lista é o que de fato vai ser mostrado ao usuário. Então, 1975, 1995 e 2015. Start 1995 e end. E no eixo Y, eu só quero mostrar o início, Y e o fim. Então, 0 e 5.000. Aí, olha só como mostrou. Então, ele ficou 0 e 5.000. Então, o gráfico ele foi automaticamente é, atualizado para caber aqui dentro desse Y. E o eixo X, você está vendo Start 1995 e End, conforme a gente mostrou. Então, no YTix, eu não estou fazendo nenhuma referência ao que eu quero que seja mostrado. Eu só botei uma única lista, então o Python entende que tem que aparecer esses números aqui, eles vão ser iguais à própria posição deles no eixo. No XX, como eu informei duas listas, o Python entende que a primeira se refere à posição nesse eixo e a segunda ao que de fato vai ser mostrado. Existem mais dois métodos úteis também para que a gente consiga manipular os eixos, que é a definição dos limites, que é o xlim e o ylim. Então, por exemplo, a diferença aqui é, na verdade, nesse caso, o x-tix e o y-tix, eles também, você tem essa liberdade de manipular o que vai de fato aparecer no eixo. Mas a gente também pode fazer isso com o xlim e o ylim. Deixa eu fazer um exemplo aqui. PLT ylim, se eu fizesse de 0 a 5.000. E PLT xlim, deixa eu deixar o modo default. Aí olha o que acontece. No ylim e no xlim, eu não vou definir quais são as marcações que vão aparecer. O que eu defino são os limites, tá? No X-Tix e no Y-Tix, eu acabo definindo tanto os limites quanto o que vai aparecer no gráfico. Essa é a principal diferença. Vamos agora adicionar mais essas duas informações. Eu estou revoltada que isso aqui não copia. Calma aí, deixa eu ver, Alexandre, se funciona aqui, se eu pegar o PDF. Senão, eu vou pedir para você colar de novo para mim. Acha que no PDF vai copiar, ó. Deixa eu ver. Copiou. Funcionou. Então, deixa eu botar o PDF ao invés do PowerPoint. Então, agora a gente adicionou mais duas listas aqui com informação. O coal Y e o gas Y, que é a produção de carvão e a produção de gás natural também. E vamos plotar essas duas listas adicionais junto com o que a gente já tinha, tá? Então, eu vou pegar esse primeiro gráfico aqui, sem mexer nos limites nesse momento. Então, tá assim. E eu vou colocar pltplot years, year X, né? Ou Y e gas Y. E plt show. Aí olha só o que acontece. Automaticamente, o que que o Python faz? Como eu coloquei mais esses dois PLT plots antes do PLT show, o Python automaticamente ele interpreta que eu tenho aqui três séries de dados, né? Então ele vai plotar essas séries de modo independente no gráfico.
e ele coloca uma cor diferente para cada série, já diferenciando. Só que aqui eu não consigo, olhando para o gráfico, identificar a que série se refere, né? Qual dado, qual label se refere, por exemplo, a linha azul, a linha laranja, a linha verde. Eu preciso adicionar aqui uma legenda. E para isso a gente tem a função do Matplotlib PyPlot, que é a função legend. Então vamos lá. A primeira série, eu vou botar um label, né, de total. A segunda, o label de call. E a terceira, o label de natural gas. Mas se eu fizer só isso aqui, ele não mostra ainda a legenda. Eu preciso ativar essa legenda, escrevendo PLT legend. E aí a legenda aparece, tá? Onde é que essa legenda ela vai ser posicionada? Se eu não faço nenhuma referência em relação à posição dessa legenda, o Python ele vai escolher a melhor posição segundo o que ele acha, né? De modo que não atrapalhe a compreensão do gráfico. Bom, a gente pode também adicionar linhas de grade através do grid. Aqui eu estou adicionando a linha no eixo Y, então o eixo Y está aqui, tá? E ela vai ter espessura de 0,5. Vamos adicionar ela, tá? E aí, outra coisa, eu acho, a gente vai ver isso mais na frente. Ó, deixa eu só alterar aqui, se eu botasse uma linha de 1,5, só para vocês verem a diferença, só como a linha fica mais grossa, né? E a gente pode alterar também a cor dessa linha, deixá-la mais clara ainda. Então, se eu boto um alfa aqui, 0,9, deixa eu botar um. Quanto mais próximo de zero for esse alfa, mais próximo de transparente essa linha vai estar. Quanto mais próximo de um estiver essa linha, mais escura ela vai ficar, tá? Então, esse alfa, ele é o nível de transparência da linha. Estilos. O Matplot, né, ele vem com muitos estilos que você pode fazer uso para customizar o seu gráfico. E aí, como a gente consegue saber quais estilos existem? Tem esse comando aqui, ó, print plt style available. E aí a gente vê um nome de todos os estilos disponíveis que a gente pode fazer uso. Vamos então utilizar esse estilo. Então, Seaborn é uma outra biblioteca gráfica do Python que ela tem um estilo como se fosse mais moderno, né? Então deixa eu copiar esse gráfico todo aqui e eu vou mostrar a vocês como ele fica no estilo Seaborn. Hum. Ah, não, depois da importação. Ah, não, dentro de um notebook. Tem que botar assim. Deixa eu botar. With. Deixa eu ver se assim ele faz. Porque se usar assim, ele fala com que todos os estilos do gráfico, todos os gráficos ficariam com esse estilo. E bota logo depois da importação. Dentro de notebooks, olha, era para ele ter ido.
Bom, ele está falando aqui. Deixa eu ver se apareceu esse. Ah, não, é por causa disso aqui, ó. Deixa eu pegar outro. Talvez é um nome Seborn que não tenha mais. Era isso. Então aqui, ó, você vê que ele já tá de férias, exatamente isso. Era o nome do estilo que atualizou. Então, ó, ele tá um pouco diferente do que tá aqui. Ele mudou basicamente aqui no tipo de fonte e na legenda, ó, tá vendo? Mas a gente pode utilizar outro estilo. Se eu pegar aqui, sei lá, vamos pegar um diferente. Pegar esse aqui, 538. Olha só como fica. Então ele meio que configura, né? Ele formata para você o gráfico. Eu recomendo sempre fazer desse jeito e não deixar ele com estilo genérico para todos os gráficos, porque dependendo você pode não gostar daquele estilo escolhido. Então é melhor você ter essa liberdade só dentro desse gráfico, né? Linhas. A gente tem o total controle sobre as linhas que são utilizadas no gráfico. A gente pode alterar a cor, o marcador, o estilo da linha, a espessura da linha, que como vocês viram, né, a gente mudou aqui, por exemplo, no grid line. Então vamos lá. Deixa eu alterar aqui tanto a cor, quanto o estilo, quanto o tipo de marcador. Deixa eu copiar de novo esse gráfico para cá. Então eu vou deixar o total aqui quieto e a gente vai mexer no cor. Os tipos de cores, né? Esse aqui é o código de cor, mas a gente pode utilizar, por exemplo, eu prefiro utilizar essa paleta de cores aqui. Então, essas cores, esses nomes, eles são reconhecidos, né? Também o código RGB também é, mas você pode especificar a cor do jeito que você achar melhor. Aí aqui, por exemplo, deixa eu pegar um Natural Gas, aumentar a espessura da linha. Olha só como ele ficou. Então, o que que eu alterei aqui, né? Eu alterei a cor, essa cor aqui é o cinza, o estilo da linha para ela ser pontilhada e ter o marcador square de quadradinhos. E pro Natural Gas eu botei essa linha mais espessa. Por que isso é importante a gente conseguir fazer essas manipulações? Porque o gráfico, a gente sempre tem que se preocupar que ele precisa ser legível em preto e branco também, tá? Então, sempre é bom ter essa preocupação. Mas, por exemplo, como eu disse, né? Se eu pegar outra cor aqui, sei lá, yellow green, esse verde musgo aqui, tá? Então, qualquer cor funciona. Isso é bem legal. Então, aqui tá. Essa paleta de cores é a CSS. Outra coisa que a gente pode mexer é o tamanho desse gráfico, né? Que o default dele, o padrão gráfico é muito grande. A gente pode mexer nisso através do comando plt figure, fig size. Então, aqui é comprimento e aqui é altura. Então, eu posso, se eu quiser deixar o gráfico mais achatado, ó, e comprido, né? Mas eu posso diminuir aqui também. Então, é bem direto essa forma que você pode mexer no tamanho, né, nas dimensões do seu gráfico. Então, vamos ver o que tem aqui. Ó,
A gente botou legenda, botamos o título. Aqui está mexendo no limite do eixo Y. Vamos repetir aqui. E o que mais tem aqui no slide? O grid axis. O grid line está só no eixo Y, né? Se eu não especifico, ele vai tanto para o eixo Y quanto para o eixo X, tá? E eu posso deixar ele mais sutil, né? Eu posso botar um line white 01. Ó, tá ficando bem bonito assim o nosso gráfico. Agora vamos ver algo um pouco mais avançado. O bacana no Python é que você tem liberdade total para configurar o que você quiser no seu gráfico. Então aqui vocês podem ver tudo que está circulado, esses círculos, mostra tudo que você pode mexer no seu gráfico, tá? E aqui, esse slide é muito importante, porque ele confunde muito. Eu mesma, hora ou outra, confundo, porque o gráfico, eu nunca gero um gráfico do zero, né? Então, toda vez que eu quero gerar um gráfico, eu pego alguma referência na internet, ou ali já na galeria do Matplotlib. Então, hora ou outra, eu acabo confundindo axis com axis. Então, vamos lá. O axis, com I, é o eixo do plot, o eixo que recebe as marcações e o título. Então, aqui é justamente esse eixo Y e o eixo X, tá? Axis. E axis é a área na qual o plot aparece dentro. Então, é toda essa área aqui do teu gráfico, axis com E. Você pode acessar a instância atual axis com matplotlib.pyplot.gca, tá? Então, se eu faço ax igual a plt.gca, eu estou acessando a área do meu gráfico, tá? Então, o AX vai estar guardando essa área onde o gráfico é plotado. Então, vamos ver esse exemplo simples. Eu tenho aqui um gráfico de dispersão em linhas, com um título do eixo Y, um título geral e o PLT-Show. Então, deixa eu copiar. Vamos colar aqui. Deixa eu até diminuir esse gráfico. Não, botar 4 e 2. Pronto. Tá esse gráfico aqui. E vamos comparar o gráfico com esse aqui. Deixa primeiro eu plotar. É a mesma informação a ser plotada, mas eu estou escrevendo de uma forma diferente. Então, pltplot tá igual, tá? Pltplot igual. AX recebe plt.gca. Então, isso aqui não tinha no outro caso. Agora que eu tenho a área do meu gráfico, eu estou configurando o título e estou configurando o título do eixo Y. E agora não é mais plt.title, nem plt.ylabel, é ax.set title e ax.set ylabel, viu? Deixa eu botar o gráfico pequeno também. O gráfico em si vai ficar igual, ó. É o mesmo resultado. Porém, ele foi programado de um modo diferente. Então, a diferença está aqui, né? Na forma que você configura o título no primeiro caso e no segundo, set title. Mas por quê? Porque é interessante a gente fazer esse segundo modo. Esse segundo modo, ele parece, se eu apagar aqui, né? Ele parece que dá mais trabalho, né? Então, tem mais linhas de código. Por quê?
você fazendo isso, você tem mais liberdade, você consegue refinar melhor o seu gráfico. É muito útil quando a gente cria múltiplos subplots, né? Quando a gente bota vários gráficos na mesma área. E para você fazer integração com outras bibliotecas. A gente vai conhecer na aula que vem a biblioteca Pandas, que é a biblioteca de manipulação de dados. Então, é interessante a gente saber que existe essa forma, né, de você manipular o seu gráfico e se acostumar com ela, porque ela muitas vezes ela facilita bastante a nossa vida em relação a você fazer a customização dos seus gráficos. Então, a gente consegue mexer nos spines. Aqui, deixa eu mostrar o que que é o spine. O spine são justamente essas barras aqui do nosso gráfico, né? Cada gráfico, cada área do gráfico vai ter esses quatro lados aí do quadrado, né? Então, as X-spines. Então, realmente você tem quatro spines. Se eu clicar aqui, né? Bom, por que é interessante mexer nos spines? Porque eu posso ter liberdade de criar gráficos diferentes, né? Então, aqui eu quero remover a linha de contorno do gráfico, ou então especificar uma cor para aquela linha de contorno, tá? Então, se eu quiser remover a linha da direita, né? Eu boto que a cor dela vai ser none. Então, vamos ver isso aqui. Então, a X, set spine, como é que é? Não, a X spines, botei tudo errado. Set color none. Aí, olha só, a gente tirou, eliminou essa linha. Como eu falei none, eu posso falar qualquer outra coisa. Eu posso pegar aqui, ó, a X spine, left color. Deixa eu pegar aqui esse orchid. Tá? Então, eu tenho liberdade de mudar as cores, né, dessas linhas do quadro do meu gráfico de uma forma muito direta e simples. Eu também consigo mudar a posição, tá, dessa linha de contorno. Então, vamos lá. Então, aqui eu estou pegando essa linha aqui e eu estou botando a posição em 50%, né, do caminho. Então, viu, já gera um gráfico totalmente diferente. Então, ele entende tanto botando aqui, né, como ele entende também aqui, ó, data 750. Ele entende, ele vai pela, pela ordem de grandeza, né, pelo valor do eixo Y. Eu acho mais fácil mexer com termos de entre 0 e 1. Eu prefiro esse primeiro jeito. Mas se eu quiser que ele interprete de acordo com o eixo Y, eu coloco dessa forma. Bom, pessoal, tudo certo por enquanto? Todo mundo acompanhando? Beleza. Bom, vamos agora ver como é que a gente gera mais de um gráfico, né, no mesmo quadro, né? Então, figure no Matplotlib significa toda a janela da interface de usuário. Então, dentro desta figura pode haver vários subgráficos. E os subgráficos, eles são organizados e numerados em uma grade com essa dimensão, número de linhas e número de colunas, tá?
Então, se vocês repararem, todos os quatro gráficos aqui, eles começam com 2,2, porque são duas linhas e duas colunas. Então, vocês conseguem sempre associar isso a uma matriz, tá? Então, todo mundo é duas linhas, duas colunas, e aqui são as posições de cada gráfico: posição um, posição 2, posição 3 e posição 4. Então, os subplots pertencem à classe Axis, com E. Considerem eles equivalentes em primeira ordem. A única diferença: você pode criar um eixo AX sem uma grade de subgráficos, posicionando em uma posição absoluta dentro de uma figura. Vamos ver um exemplo. Então, aqui através da interface convencional, tá? É, deixa eu copiar aqui. Então vamos lá. Eu mexi aqui, igual, PLT Figure, Fig Size, comprimento e altura. E agora eu vou configurar o meu primeiro subplot. Eu estou fazendo uma linha, duas colunas, gráfico um. E aí eu estou botando duas séries nesse primeiro gráfico, estou setando o título e a legenda. Segundo gráfico, 1, 2, 2. É o gráfico da posição 2. Ele vai ter uma única série. Estou mexendo na cor, né, da linha preta e botando o título. E aqui, esse subtitle é o título global. E mandei imprimir esse gráfico. Agora a gente vai utilizar a interface objeto orientada, que é justamente esse jeito de eu conseguir extrair a área do gráfico, né? Então vamos lá. Aqui já tem algo diferente, né? Ao invés de eu escrever PLT Figure, eu escrevi Fig recebe PLT Figure. Já é diferente do que eu tinha aqui. Aí, primeiro subplot. Eu crio uma variável para receber essa área. Então, AX1 recebe Fig, não é mais PLT, é de subplot. Então, aqui, ó, era plt.subplot direto. Aqui eu vou fazer add underline subplot. As configurações são todas iguais, só que agora, ao invés de eu botar PLT, eu boto AX1. E ao invés de colocar a função direto, eu coloco set, com exceção da legenda. Da mesma forma, eu faço para o gráfico 2 e para o título global, eu vou fazer referência a FIG e não mais a X1 ou a X2. E o resultado é idêntico ao modo convencional. Então, aqui estão as comparações, né? Ainda nesse modo objeto orientado. Em vez de eu escrever três linhas, FIG recebe PLT Figure. A X1 recebe FIG add subplot e a posição. A X2 recebe Fig add subplot e a posição. Eu posso escrever de uma forma mais resumida. E essa forma resumida a gente chama de atribuição por desestruturação. Então, vamos utilizá-la. Então, aqui eu já estou definindo o FIG, o AX1 e o AX2. E eu já disse quantas colunas, quantas linhas eu quero e quantas colunas eu quero. Então, eu estou fornecendo várias informações em uma única declaração. Aqui está um pouco diferente. Ao invés de eu botar AX0, eu posso botar AX1. Fazer diferente do slide, né? E aí vocês ficam com outras opções de comparação aqui. Ah, ele colocou assim porque eu não defini aqui o tamanho, né? No outro eu tinha definido.
Aí eu botei o fig size, aí ele já botou o tamanho anterior. Então, ao invés, isso daqui é uma tupla, né? Repare, a x1 e a x2 é um único, eles estão dentro de um único objeto, né? Então, na verdade, aqui eu tenho a definição de duas variáveis, o fig e essa tupla. Só que como eu desmembrei a tupla, eu posso fazer referência direta de AX1 e AX2. Aqui no slide está diferente. Eu só defini a XS. Então, a XS é uma tupla. E aí, aqui eu faço o primeiro elemento da tupla e o segundo elemento da tupla. E aí, botei 1,2. Aqui eu escrevi nrows 1 e 2. Só uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Bom, vamos então ver outros gráficos agora, além desses gráficos de linha. Existe o scatter plot, né? O gráfico de linha, ele é um gráfico de dispersão em linha, né? O scatter plot, ele é o gráfico de dispersão em pontos, onde os dados eles não estão ligados. Então, se a gente pegar aqui o exemplo, são aqui, ó, tá vendo? Deixa eu pegar. Isso aqui é um gráfico scatter plot. Então, aqui é o próprio exemplo que tem no, na documentação. Como é que eu gero? Ah, ele usa a biblioteca NumPy, import NumPy as NP. E aqui, para gerar o scatterplot, ao invés de eu fazer plt.plot, eu escrevo plt scatter. Informo o x e o y. O S aqui, ele é a size, é o tamanho dos marcadores. Então, cada marcador ele vai ter aqui uma função, então ele vai receber um tamanho diferente. O C está indicando também um vetor de cores e o alfa é aquele nível de transparência. Por isso que o gráfico fica assim. Mas eu poderia fazer de um jeito mais simples, eu poderia simplesmente fazer assim, ó, deixar no modo default. Então, o modo padrão do Matplotlib é sempre esse azul mais pastel. Temos o gráfico de barras, tá? E aí o gráfico de barras é o PLT bar, né? Aqui está no modo objeto orientado, então é a X bar. Então vai gerar o gráfico desse jeito. Temos o histograma. Para quem não usa o histograma, ele é uma representação precisa da distribuição de dados numéricos. E tem uma função no Matplotlib para gerar o histograma, que é o plt.hist. Deixa eu mostrar aqui um histograma, por exemplo. É, Se eu gerar esses dados aqui, deixa eu colocar, sei lá, 10.000, 10.000 dados aleatórios. Então, eu venho agora ploto plt-hist, plt-show. E aí, se eu quiser discriminar melhor, era bins igual. Eu quero fazer 1.000 barras. Aí, olha só como ele fica. Isso aqui é um histograma. Como ele está gerando, né, random range, a distribuição, eu acredito que aqui é a distribuição uniforme, são números que são gerados a partir da distribuição uniforme. Então, quanto mais dados eu gerar aqui, mais a frequência de cada número ela vai tender a ser a mesma, né? Então, se eu fizer aqui, se eu gerar mais dados, porque eu estou gerando a distribuição uniforme, tá vendo? Então, isso aqui é um histograma. Aqui um exemplo. Aqui já ele está gerando a distribuição normal, né? Então, 10.000 dados, aí o histograma ele fica com esse formato de um sino.
O Beans ele vai só te dizer assim, você está determinando quantas divisões você quer que sejam feitas, né, aqui nesse gráfico. Bom, pessoal, não sei se vocês têm algum comentário, alguma dúvida. Hoje a aula foi muito demonstrativa, né? A ideia é, na verdade, apresentar para vocês como utilizar essa biblioteca poderosa em Python, que é o Matplotlib. E agora o desafio, né, para da aula de hoje já está liberado para vocês. Eu vou pausar aqui a gravação e vou abrir as salas.